Fala galera, hoje eu estou aqui para resolver as questões de Química do Enem 2022 PPL. Muitas questões que eu vou estar realizando aqui hoje são inéditas para mim, ou seja, eu vou estar construindo a linha de raciocínio exatamente na confecção da questão, exatamente nessa resolução da questão. Dito isso, aliás, vale ressaltar, essas questões aqui estão em ordem do caderno rosa, certo? O caderno rosa é o segundo dia do Enem 2022 PPL. Dito isso, faremos aqui a leitura. A fim de reaproveitar o resíduo de um processo industrial cuja composição está indicada, foi proposto um tratamento seguindo o esquema de separações apresentado. Ou seja, esse resíduo está dissolvido aqui em éter etílico e ele é composto por fenol, ácido acético, anilina e acetona. Aqui mostra toda a rota de tratamento químico desse resíduo, né? Começando aqui pelo bicarbonato de sódio, em seguida adicionou-se NaOH, que é o hidróxido de sódio, por fim o HCl, o ácido clorídrico. Todas soluções aquosas. Tá? Aqui quer dizer aquosa. Os componentes dos resíduos que estão presentes nas frações aquosas 2 e 3 são, respectivamente, então, o que é que a questão pede? A questão pede que a gente determine qual é o composto que está presente aqui nessa fração aquosa 2 e nessa fração aquosa 3. Certo. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa para efetuar essa separação é adicionar bicarbonato de sódio, uma solução diluída ali de bicarbonato de sódio. Após essa adição, vai haver a separação de uma fração aquosa, ou seja, nós teremos aí um composto que vai se dissolver a partir dessa reação com o bicarbonato de sódio, e uma parte vai permanecer na fração etérea, vai permanecer na fração do éter etílico, ok? Então vamos lá. Quando se adiciona bicarbonato de sódio é um composto básico, né? E observem, para que haja uma reação com esse composto básico, subentende-se, evidentemente, que a gente vai estar partindo de um composto ácido. Quais funções orgânicas são ácidas? Nós temos aí o fenol, o ácido sulfônico, o ácido carboxílico, por exemplo. E aqui nós temos, no ácido acético, a função ácido carboxílico, e no fenol, a hidroxila ligada ao anel aromático, ao benzeno. Então, a primeiro momento, esses dois compostos satisfazem. No entanto, só um deles vai reagir. E qual é o que vai reagir? O mais ácido. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio é um sal de baixa alcalinidade. E para haver a liberação do próton, a partir da adição desse sal de baixa alcalinidade, a gente parte ali do ácido com a força ácida maior, certo? Para descobrir qual ácido é mais forte aqui, a gente precisa lembrar do efeito indutivo e do efeito mesomérico. Primeiramente, vamos analisar aqui o efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? É o efeito sobre a molécula ao qual alguns grupos funcionais fazem. Por exemplo, se a gente tem aqui o C-OH, que é o ácido carboxílico, e tiver um grupo substituinte aqui, cloro, por eletronegatividade, o cloro vai gerar uma polarização, no qual aqui vai ficar negativo e aqui positivo. Ah, Felipe, qual é o impacto que isso tem sobre a acidez? Havendo essa polarização na qual os elétrons estão mais próximos do cloro, gerando esse dipolo, no qual o cloro fica negativo e o carbono fica positivo, isso gera em toda a molécula essa separação eletrônica. Esse hidrogênio aqui fica mais positivo, portanto mais fácil de ser desprotonado.
Portanto, mais fácil de haver a liberação desse hidrogênio, certo? Observem, então, que nós temos no ácido acético esse grupo substituinte, e quanto ao fenol, a gente tem esse grupo substituinte aqui. Ambos substituintes são hidrocarbonetos. No entanto, qual é a diferença? Pensem assim, a gente tem aqui o ácido acético. A gente tem esse grupamento CH3, chamado de metila, né? E o que é que a metila faz? Normalmente é o efeito indutivo de gerar uma polarização na qual o CH3 vai ficar aqui positivo e todo o restante da molécula vai ficar ali com um dipolo negativo, né? Vai formar esse dipolo aqui no qual a metila fica polarizada positivamente e essa porção, essa região molecular fica com um excesso de elétrons. O que isso impede? Isso impede a liberação desse próton aqui, né? Desse H+ aqui. No entanto, o fenol é composto por, aqui na verdade, 3 ligações. Aqui é um CH, aqui é um CH, aqui é um CH. É uma cadeia hidrocarbonada insaturada, mais longa. Ou seja, esse efeito indutivo de doar elétrons, esse dipolo vai ser mais acentuado no fenol. Ou seja, no ácido acético esse hidrogênio fica mais positivo. Portanto, o ácido acético é mais ácido que o fenol. Por isso que ele vai ser desprotonado a partir de um sal básico de baixa alcalinidade. Esse sal já é suficiente para que o ácido acético desprotone. Portanto, vai haver a seguinte reação: CH3 dupla O, OH, mais NaH, CO3, vai estar liberando aqui, vai estar gerando, né, de uma forma linguística mais adequada, o seguinte sal: dupla O, Na, vai estar gerando ainda o CO2. Por quê? Porque vai juntar esse hidrogênio aqui com, se a gente reescrever essa molécula aqui, a gente tem o NaOH, CO2. Vai estar liberando o CO2. Esse hidrogênio vai estar se juntando com essa hidroxila aqui para formar água, né? Então esses são os produtos reacionais. E esse sal aqui, sendo um sal iônico no qual o cátion é o Na+, ele é altamente solúvel e vai partir para a fração aquosa 1. Portanto, aqui é o ácido acético. Na fração etérea vai haver todo o restante. A gente vai ter aí acetona, fenol e anilina em éter etílico. No entanto, vai haver a adição de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base, vai reagir com ácido. Qual é a única substância ácida que a gente tem nessa fração etérea 1? É o fenol. Vai haver o mesmo processo para o fenol, a formação desse sal. E o sal vai se dissolver na fração aquosa. Portanto, aqui a gente tem fenol. Nessa fração etérea, o que resta? A gente tem aqui a anilina e a acetona. Vamos adicionar ácido clorídrico. O ácido clorídrico certamente é um ácido. Ele vai reagir com a base. Qual é a base? Observem aqui a anilina, né? Nós temos aqui essa função orgânica nitrogenada, certo? Que apresenta caráter básico. Então, vai haver a formação, novamente, de um sal, e a anilina parte para a fração aquosa, restando na fração etérea 3 a acetona.
Portanto, a fração etérea, a fração aquosa 2 é fenol e a fração aquosa 3 é anilina. Gabarito da questão, letra A. Partindo para a próxima questão, nós temos aqui bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustível são exemplos de misturas constituídas por etanol e água. A afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml de etanol origine uma solução de 970 ml, em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia. De certa forma, isto constitui um problema para os fabricantes, uma vez que para obter 1 litro dessa mistura necessitariam misturar mais do que 500 ml de cada um dos líquidos. Do ponto de vista da química, a que se deve essa variação de volume? Ou seja, qual é o fenômeno químico que fundamenta essa retração de volume quando se mistura água e etanol? E a gente tem que lembrar aqui que no processo de dissolução, nesse processo que não envolve um fornecimento energético muito evidente ali, no qual simplesmente a gente tem, por exemplo, aqui um becker, a gente tem aqui água mais etanol, vai haver a formação somente de interações intermoleculares, porque reações que envolvem ligações covalentes, formação de ligações covalentes, envolve a transformação da identidade química do composto. Ou seja, se água e etanol formassem ligações covalentes, não seria uma mistura, né? Seria justamente ali a criação de um novo composto. No entanto, o que ocorre aqui é a formação de interações intermoleculares. A gente tem aqui a fórmula da água, né? A fórmula da água. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar aqui, colar aqui, colar aqui. A gente tem também a fórmula do etanol, COH, CH2, CH3. Certo? Nesse meio vai haver a formação de interações intermoleculares denominadas ligações de hidrogênio. Isto é, vai haver essa ligação aqui, essa ligação de hidrogênio, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E qual é o saldo, qual é a manifestação desse fenômeno a nível macroscópico? Vai haver a diminuição do volume. Quando você adiciona água e etanol na mesma proporção, como deu a questão aí, 500 ml, 500 ml de cada, nós veremos que não haverá a formação de 1 litro. A água e etanol vão formar interações intermoleculares que vai causar uma retração de volume. É exatamente isso que fundamenta esse fenômeno químico. Tá? Portanto, a redução do volume dessas moléculas. Não é isso que a gente viu aqui. Ao abaixamento da massa molecular. A massa molecular é constante, só vai ser alterada se houver a transformação. Uma reação química ali que transforme esses reagentes iniciais em outros produtos. A formação de ligações covalentes mais fortes. Aqui a questão quer pegar você, porque realmente envolve ali uma formação de uma interação, mas não é ligação covalente. Senão haveria uma transformação da matéria, não haveria a formação de uma mistura homogênea. A diminuição do grau de agitação das moléculas. O grau de agitação das moléculas depende diretamente do fornecimento de energia cinética. E essa energia cinética advém da onde? Do aumento de temperatura. A questão em nenhum momento fala sobre temperatura como uma variável do processo. Portanto, também está errada como a A e a B. Ao estabelecimento de interações intermoleculares mais extensas, aqui nós temos o nosso gabarito da questão. O fenol, hidroxibenzeno e vários de seus derivados são compostos tóxicos presentes na lista de poluentes prioritários da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, totalizando 11 fenóis das 129 substâncias presentes na lista. No Brasil, a Resolução Federal CONAMA, número 20 de 1986, limitava o teor máximo de fenóis para lançamento em corpos de água doce em 0,5 ppm.
A solução recomendável para o descarte de efluentes industriais contendo fenol é... Ok, letra A. Incinerar o efluente. Se a gente tem um poluente que está ali numa região discreta, se aqui a gente tem uma contaminação por fenol, por que a gente quer incinerar esse fenol para que ele passe a fase gasosa, e no próprio movimento eólico, no próprio movimento dos ventos, essas partículas se depositem numa outra região. Perceba que isso não resolve o seu problema, não resolve essa questão da poluição, somente agrava. Aquecer a mistura para evaporar o fenol. A mesma coisa, vai estar havendo a evaporação do fenol, e esse fenol vai se dispersar em outras regiões, causando mais poluição. Armazenar o rejeito em piscinas de contenção. Cara, é o seguinte, você vai estar armazenando aquele rejeito ali, certo? Mas isso é uma solução recomendável para a indústria? A indústria vai ter que criar, vai ter que desenvolver, construir piscinas de contenção para lidar com a quantidade de rejeitos que são produzidos ao longo de toda a cadeia produtiva. Num dia só, geram-se toneladas de resíduos. Né? Então é viável para a indústria manter esse resíduo armazenado em piscina de contenção? Financeiramente, logisticamente, evidentemente não é. Não é viável. Né? Por isso que essas alternativas até o momento estão erradas. Extrair e reinserir o produto na linha de produção. Pô, é uma alternativa linda. É uma alternativa maravilhosa. Por quê? Porque se a gente tem aqui esse efluente industrial, né, esses resíduos, a indústria certamente tem que lidar com o descarte deles. E se esse fenol é um resíduo, muito provavelmente ele é um insumo da indústria. Ele é um insumo industrial para a produção de outros produtos, ou o fenol é um subproduto gerado. Mas pensem no caso que o fenol é um insumo. Se a gente tem o fenol ali que não reagiu como um resíduo, qual é o maior interesse da indústria? É pegar esse fenol e voltar para a cadeia produtiva. Não ter que gastar com descarte, não ter que gastar com construção de piscinas de contenção, né? Por isso que extrair esse fenol dos resíduos e reinserir o produto na linha de produção mata 2 coelhos numa cajadada só. Mata a responsabilidade ambiental, que toda e qualquer empresa industrial deve ter, e mata também a questão financeira, porque com isso, reinserindo esse produto na linha de produção, diminui-se os gastos logísticos, certo? Por isso, gabarito, letra D. No caso, os custos logísticos com a compra de insumos, certo? Adicionar água suficiente para permitir o despejo nos rios. Ou seja, esse resíduo ali vai estar concentrado em fenol, adiciona água e joga no rio, joga para o ecossistema mesmo. Certamente que não, né? Você não vai fazer isso. Tá? Por quê? Porque aquele fenol vai acabar parando, vai acabar sendo metabolizado por indivíduos, por seres vivos ali. E certamente, conforme até diz a questão, o fenol são compostos tóxicos, são poluentes. Então, esses fenóis, esses compostos poluentes, em qualquer concentração no ecossistema, já apresenta um sério risco à vitalidade, à manutenção da estabilidade daquele ecossistema, daquela comunidade. Tá? Questão 104. Um dos materiais mais antigos e ainda utilizados na restauração dos dentes são as amálgamas, um produto de combinação do mercúrio, Hg, com prata Ag e estanho, como apresenta a equação química. Mostra aqui a equação química já balanceada, observe aqui os coeficientes estequiométricos, certo? Os materiais formados pelos elementos citados são caracterizados como precipitados, ligas metálicas, compostos iônicos, produtos de oxidação
e compostos covalentes. Ó, é o seguinte, observem aqui. A gente parte da prata isolada, a gente parte do estanho e do mercúrio na fase líquida. Como produto, a gente tem dois produtos sólidos, no qual são compostos por metais, né? Compostos por metais. Então, são certamente ligas metálicas, certo? Por que não são precipitados? Seriam precipitados se a gente partisse da fase líquida e nos produtos a gente tivesse ali a precipitação de algum composto, ou seja, ele vai se depositar, né, na fase sólida. No entanto, não é isso que acontece. O que acontece aqui é justamente a formação de uma amálgama. E o que é a amálgama? É justamente uma liga metálica. É uma questão que, se você soubesse conceitualmente o que é amálgama, você resolveria ela em menos de um minuto. Você viria aqui e marcaria ligas metálicas. Por que não são compostos iônicos? Porque os metais tendem a formar ligações metálicas, na qual os elétrons permanecem naquele meio ali, sem haver uma polarização, né? Sem os elétrons passarem de uma espécie a outra. Produtos de oxidação. Observem que a gente não tem aqui na equação química nenhum oxidante. A gente não tem ozônio, não tem um ácido, portanto não é. Compostos covalentes. Como eu falei, metais tendem a formar ligações metálicas. É exatamente o que acontece aqui. Portanto, não se trata de um composto covalente. Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em H2O e o carbono em CO2. O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão. Ok, vai mostrar aqui a quantidade de energia liberada, né, entalpia padrão de combustão. Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Para se chegar a essa resposta, eu vou atribuir essa grandeza, né, maior quantidade de energia com menor produção de CO2, a letra N. E o que é que simboliza matematicamente N? A razão entre a quantidade de energia com a produção de CO2. E a questão pede a maior razão. A maior razão. Para que isso aconteça, para que essa razão aqui seja a maior possível, é possível maximizar aumentando a entalpia e diminuindo a produção de CO2. O que é muito interessante para a indústria, porque vai estar minimizando a produção de gases tóxicos à atmosfera e aumentando, maximizando a entalpia, a energia para mover quaisquer processos que sejam relevantes industrialmente. Então vamos lá. Para o carbono, quando a gente tem a combustão do carbono, a gente vai estar liberando ali CO2. Está liberando 1 mol de CO2. Portanto, N do carbono é igual a 394 sobre 1 é igual a 394. Ok. N do etino. O etino, observem que tem 2 átomos de carbono. Ele vai estar liberando ali 2 mols de dióxido de carbono. 1.300 sobre 2. Isso aqui vai dar 650. O N do propano. O propano tem 3 átomos de carbono, vai estar liberando 3 mols de dióxido de carbono, portanto 220 dividido por 3. Isso aqui vai dar 22 dividido por 3 vai dar 7, resta 1, 740. Tudo isso aqui é em quilojoules, certo? Quilojoules por mol. Quilojoules por mol. Quilojoules por mol. O N do butano. 4 átomos de carbono vai liberar 4 mols de dióxido de carbono.
2,878 dividido por 4. Isso aqui vai dar 612 quilojoules. Bom, só deixa eu checar. 712. Não, isso está estranho. Realmente está estranho. Isso aqui vai dar 7, vai dar 1, vai dar 38. Isso aqui vai dar aproximadamente 719, certo? 619 kJ por mol. Quanto ao octano, o octano, nós teremos aí 5.461 N do octano dividido por 8. Já vista que são liberados 8 mols de dióxido de carbono. Isso aqui, a gente nem precisa fazer essa conta, né? Isso aqui vai dar menos de... Deixa eu ver. Isso aqui vai dar 500... Isso aqui vai dar menos que 700 kJ por mol. A gente tem que encontrar aqui o maior valor, né? A maior razão nós temos aqui o N do propano. Por isso, o gabarito da questão, letra C. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem em dois novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Então é o seguinte, a gente vai ter aqui, digamos, um reator. Né? Aqui nós teremos os átomos de urânio. Vai haver um bombardeamento de nêutrons. E vai haver um processo de fissão nuclear, que é um processo altamente energético. O que é preciso fazer para resfriar esse reator? É preciso passar externamente aqui água. Então, essa água, posteriormente, é despejada aqui em corpos hídricos. E ela precisa ser resfriada, certamente. Essa água, em contato ali com esse reator após a reação de fissão nuclear, vai estar absorvendo calor. Se descartar essa água diretamente nos corpos hídricos sem haver o devido sistema de resfriamento, o que é que vai acontecer? Vai elevar a temperatura nesse corpo hídrico adjacente à indústria. Qual é o principal impacto disso? Pensem, quando se aumenta a temperatura, diminui a solubilidade dos gases. Vai estar havendo uma diminuição significativa, portanto, de O2, que é essencial para a respiração aeróbica. Uma diminuição do CO2, essencial para a fotossíntese. Por isso, o impacto negativo é porque aquecerá os ecossistemas aquáticos. Os airbags de segurança dos automóveis são acionados com impacto, que envia um sinal elétrico para o dispositivo e inicia a reação explosiva do trinitreto de sódio, NN3, produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular, conforme a equação. O gás produzido tem a função de inflar o airbag. Esse tipo de dispositivo contém aproximadamente 100 gramas de NaN3, certo? Daqui a equação geral dos gases, PV igual a nRT, a pressão é 1 atm, temperatura 25 graus Celsius. Observem, isso aqui é crucial, tá? A questão ainda foi boazinha, informou aqui a relação que 0 graus equivale a 273 Kelvin. Portanto, basta somar aqui 273 com 25, isso vai dar 298 graus.
graus não, Kelvin, tá? Da constante geral dos gases, as massas molares dos compostos, certo? E a questão pede o volume de gás produzido, tá? Então, o que é que a gente tem que ter em mente? 2 mol de NaN3 geram 3 mol do gás, que é o nitrogênio, né? No entanto, a questão nos dá aqui a massa do nitreto de sódio que foi empregado. Então a gente precisa converter essa proporção aqui em alguma medida para massa. Como que a gente vai fazer isso? Massa molar. Se 2 mol de NaN3 geram 3 mol de N2, 2 vezes 65 gramas geram, o gás é o N2, 3 vezes 28 gramas, certo? Se a gente partir de 100 gramas, a gente vai gerar qual massa de gás? Efetuando aqui a razão em proporção, nós teremos que 100 vezes 3 vezes 28 é igual a 2 vezes 65 é igual. Isso aqui vai dar 28 vezes 3, isso aqui vai dar 4, 2, 3 vezes 2, 84, 84 vezes 100, 8.400, dividido por 2 vezes 65, 130. Corta aqui, vai estar gerando essa massa, ok? 840 dividido por 13. 840 dividido por 13, isso aqui vai dar, deixa eu ver, isso aqui vai dar 6, 13 vezes 3 vai dar 39, vezes 2, 78, aqui vai dar 6, aqui desce o 0, aqui vai dar aproximadamente 5. Vai dar 65 ali, mas é uma aproximação que a gente faz ao longo da questão para chegar mais facilmente à resposta. Então, produz 6, não, no caso aqui é 65 mesmo, tá? 65 gramas do gás. No entanto, é preciso saber qual é a quantidade de matéria que a gente tem do gás, porque PV é igual a nRT. Aqui a gente vai aplicar em mol. O N equivale à quantidade de matéria. Por isso, nós teremos que dividir esse 65 pela massa molar do gás, que é 28. Podemos substituir isso já na fórmula, tá? A questão informa que é um ATM, o volume a gente quer descobrir, 65 sobre 28 vezes 0,0821 vezes 298 é aproximadamente 300. E essa constante aqui é aproximadamente 0,08. V é igual a 65 sobre 28 vezes 300 vezes 0,08, isso aqui vai dar 24. Dá 24. Qual é o volume em litros? Portanto, aqui vai dar um pouco menor que 1, né? Aqui vai dar, digamos, 0,9, né? Nessa razão aqui de 24 dividido por 28 vai dar um pouco abaixo de 1, digamos, 0,9. 65 vezes 0,9 vai dar um valor um pouco abaixo de 65. Isso aqui vai dar aproximadamente 56. É uma aproximação que eu faço. A gente observa aqui na alternativa que o único valor abaixo, um pouquinho de 65, é 56,5. A gente marca gabarito letra D. Considere que o leite materno, após 7 meses do parto, é um alimento cujos principais constituintes são lipídios. Uma mulher que está amamentando ingere rotineiramente alimentos contaminados com os pesticidas HCB, DDT, atrazina,
paratium e malatium, cujas estruturas e dados de solubilidade em água estão apresentados no quadro. Ok. A solubilidade da atrazina 35 a 70 ppm. Certo. O que é que a gente deve atentar aqui? A questão pede o pesquisa transmitida a um lactente bebê em amamentação de 10 meses em maior proporção se esse bebê é lactente, a única fonte significativa ali de nutrientes que ele tem, no momento, é o leite materno. É o leite materno. O leite, a gente sabe que é composto majoritariamente por lipídios. Conforme informa aqui a questão. Principais constituintes lipídios. Então, certamente, a gente pode associar que o pesticida que vai estar em maior proporção nesse leite ingerido pela criança é justamente aquele pesticida que tiver a menor solubilidade em água, portanto, a maior solubilidade em lipídios, que são os principais constituintes do leite. Por isso, a gente precisa procurar aqui aquele que tiver menor solubilidade em água. Nesse caso aqui, observem, é o DDT. Gabarito da questão, letra B. O timol é encontrado em óleos essenciais de ervas aromáticas como o tomilho e o orégano. Apesar de pouco solúvel em água, o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio. A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve ao... Nós temos aqui formação de sal orgânico, ataque, ok. O que é que vai estar acontecendo? Primeiramente, verifiquem qual é a função orgânica do timol. É um fenol. Uma função ácida. Orgânica, ácida. Ele não é solúvel em água. Ou seja, a interação estabelecida aqui por meio de ligação de hidrogênio não é significativa para que haja a dissolução. Não é significativa. O que é que vai estar acontecendo quando adicionar hidróxido de sódio? Vai estar havendo uma reação ácido-base. Por isso, o timol que está aqui, quando ele reagir com o hidróxido de sódio, vai estar havendo a liberação do seguinte sal. ONA. Esse sal orgânico, que é um sal que, como qualquer sal, na verdade, é um composto iônico, aqui negativo, aqui positivo, e vai estar havendo uma interação entre as moléculas de água e os íons desse sal, porque esse sal em água ele vai se dissociar, ele vai liberar a porção aniônica e a porção catiônica. Vai estar havendo uma interação que a gente chama de interação íon-dipolo. Observe, a gente aqui tem um Na+, e a molécula de água aqui. Essa interação que se estabelece entre esse íon sódio e toda essa região aqui da cadeia é a interação mais forte da química. É a interação que mais propicia dissolução. Por isso que a dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve à formação de um sal orgânico. Ok. Alternativa B, ataque dos íons hidróxido ao anel aromático. Quando a gente tem água no meio, a gente tem já esses íons. A gente tem aqui a região positiva da água e a região negativa. Na própria água já existem íons H+, e íons OH-. Portanto, o aspecto químico principal que explica essa dissolução não é o ataque do íon hidróxido, porque o íon hidróxido já tem no meio unicamente aquoso, no meio unicamente que tem água.
Se isso explicasse, o timol já deveria ser solúvel em água, certo? Complexação dos elétrons π do anel aromático com o íon sódio. Essa alternativa, em especial, ela foge completamente, né? Ela já vai por totalmente outro caminho. É por isso que ela não corresponde à alternativa correta. Formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila fenólica do timol e os íons hidróxido. A gente já tem íons hidróxido no meio aquoso, embora em menor proporção, mas a gente já tem. Então esse não é o fenômeno principal capaz de explicar isso. Aumento da polaridade do solvente mediante a dissolução do hidróxido de sódio na água. Está aqui uma incongruência. A gente tem um composto majoritariamente formado por uma porção apolar. De que forma o aumento de polaridade poderia propiciar a dissolução desse composto, desse timol? Por isso que a alternativa certa mesmo é a letra A. A bula de um determinado medicamento traz as seguintes informações: volume do frasco 500 ml de solução, composição cloreto de potássio, cloreto de sódio 0,07 gramas, glicose 0,0008 quilos. De acordo com as informações apresentadas na bula, a substância que se encontra em maior concentração e a não condutora de corrente elétrica, quando em solução aquosa, são, respectivamente... Ok, quando ele diz maior concentração, como a questão não informa a massa molar, subentende-se que é a concentração massa por volume. A concentração massa-volume, né? Então vamos lá. Para o KCl, nós temos aqui 75 miligramas em 500 ml de solução. Em 1000 ml, que corresponde a 1 litro, nós teremos X correspondendo a 150 miligramas. Né? Se a gente converter para grama, nós teremos 0,15 gramas por litro. Agora, no NaCl, 0,07 gramas em 500 ml. Se a gente tem um dobro, que é 1000 ml, 1 litro, nós teremos 0,14 gramas. A glicose é o seguinte: a glicose, a massa está expressa em quilo. Para a gente transformar em grama, a gente avança aqui 3 casas, né? E nós teremos aqui 0,08 gramas em 500 ml. A gente quer o dobro, a gente quer para litro, porque a gente tem que tratar da mesma unidade. Se está tudo em grama por litro, tem que estar tudo em grama por litro, até a glicose, né? Todos. Então, se a gente fizer a duplicação aqui, nós teremos 0,16 gramas por litro. A questão pede, além da maior concentração, a não condutora de corrente elétrica. Qual é a que não conduz corrente elétrica? A gente tem aqui 2 sais. E qual é a condição para que haja passagem de corrente elétrica e íons livres no meio? Esses sais aqui, eles vão se dissociar. O KCl vai liberar Cl-, fica mais, NaCl, Na+, mais Cl-. A glicose, entretanto, é um composto orgânico molecular. Ele não vai se dissociar. Ele vai permanecer na forma padrão, na forma que ele foi adicionado ali. Não é na forma iônica. Portanto, a única solução que a gente tem aqui que não vai conduzir de forma alguma corrente elétrica é a glicose. Portanto, a de maior concentração é a glicose e a que não conduz corrente elétrica é a amiga glicose. Gabarito, letra A. Questão 126. As figuras mostram 2 experimentos. No primeiro foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha 2 fases.
No segundo experimento, foram colocados lentamente e sem agitação, isso aqui é crucial para a resolução da questão, tá? Os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico, ou seja, mantém-se os mesmos componentes do sistema 1. Pode-se observar que, dependendo da ordem de adição de cada componente, o sistema permaneceu com 4 fases. Né? Com 4 fases. As propriedades dos líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos no experimento 1 são... Ok, vamos lá. O que é que a gente tem no sistema 1? No sistema 1, a gente adicionou todos esses componentes, o mel, a água, o óleo e o álcool etílico, e misturamos. Misturou-se ali, ó, agitados. Foram agitados com uma colher. Agitados com uma colher. Então, através dessa agitação, o que é que essa agitação vai provocar nesse sistema? Vai promover uma maior superfície de contato, né, entre as moléculas, vai haver o estabelecimento, a formação de interações intermoleculares mais intensas. Então, uma parte vai se dissolver na água, outra parte vai se dissolver no óleo. Por isso, formam-se 2 fases. O óleo e o mel formando uma fase, a água mais o álcool etílico formando outra fase. Na verdade, se a gente for observar esse sistema, como a gente diz que adicionar esses volumes iguais, fica até plausível, não seria um exagero você pensar que esse álcool etílico compõe essa fase aqui. Não seria um exagero, não. Porque observem que a gente tem uma fase aqui extremamente pequena e a outra fase majoritária. Né? O único composto que é realmente altamente apolar aqui é a água. O álcool etílico, ele é anfipático. Ele pode... Não, perdão. Anfipático não. Anfipático é quando a molécula apresenta uma porção... Ah, não. Realmente. O álcool etílico é sim anfipático. Por quê? Porque nós teremos aqui CH2, CH3. Essa porção da molécula aqui é polar. E essa aqui é apolar. O que isso causa? Isso causa que o álcool etílico pode se dissolver tanto na água quanto na fase apolar, certo? Portanto, o fenômeno que explica o sistema 1 aqui é a própria solubilidade ou miscibilidade. Nesse segundo, entretanto, observem que a gente tem as 4 fases e elas não se misturaram, de forma alguma, não se misturaram. Né? Foram adicionadas lentamente sem agitação. O que a gente pode supor aqui? Que o fenômeno que explica é certamente ali a densidade. Né? No fundo nós temos o composto mais denso. Aqui em cima nós teremos a fase menos densa. Por isso que o segundo é explicado, ou pela solubilidade, não, perdão, pela densidade, certo? Pela densidade. Ok, solubilidade e densidade satisfaz, densidade e viscosidade não satisfaz. A viscosidade é justamente essa tendência que um composto tem a resistir ao escoamento. Né? Se a gente tem uma parede, a gente adiciona aqui hexano, ele vai escorrer numa velocidade. Se a gente colocar a água aqui, sem outra velocidade. Então a água e o hexano apresentam viscosidades distintas. Viscosidade e solubilidade. Miscibilidade, ok. Viscosidade, não. Solubilidade e miscibilidade, não. Gabarito, letra A. Certo. 131. Solos ácidos apresentam baixo valor de pH. E o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando substâncias que
ao entrarem em contato com a água, liberam íons OH-. Então a gente parte de solos ácidos que neutralizam os íons H3 ou mais presentes no solo e elevam o seu pH. Para esse objetivo, o agricultor tem comercialmente à disposição de espécies químicas enumeradas. Ok. A gente tem aqui o cloreto de potássio, o óxido de magnésio, o brometo de amônio, o cloreto de alumínio e aqui nós temos um óxido de fósforo. Me passei agora em questão da nomenclatura específica desse composto aqui, desse óxido, tá? Então vamos lá. Para a correção do pH desse solo, o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada pelo número. O que acontece? A gente tem um solo ácido, a gente tem uma elevada quantidade de H+ aqui, e isso é prejudicial para o metabolismo da planta, para o metabolismo vegetal, né? Isso atrapalha a produtividade agrícola, por isso o agricultor interessa-se em corrigir esse problema. Como que ele pode corrigir esse problema? Ele pode adicionar íons hidroxila, né? Que vai reagir com os íons H+ para a produção de água. Vai estar neutralizando aí esse solo. Ou seja, se a gente tem que pH é igual a menos log da concentração de H+, a gente tem que, quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Portanto, quando se adiciona uma substância básica que vai liberar íons hidroxila, a gente vai estar elevando o pH daquele sistema químico, né? Então vamos lá. Primeiro caso, nós temos aqui o KCl. O KCl é um sal neutro. Por quê? Porque ele é formado a partir da reação entre o hidróxido de potássio e o HCl. Ambos são fortes, né? Nenhum desses íons aqui vão sofrer hidrólise para tornar o ambiente mais ácido ou mais básico. 2. Óxido de magnésio. Ok. Esse óxido aqui, eu já adianto para vocês que é uma espécie básica. É uma espécie básica. Por quê? Porque quando houver a hidratação desse óxido, ou seja, quando ele for colocado em água, o que é que vai acontecer? Vai estar havendo a formação de hidróxido de magnésio. Após isso, vai estar havendo a liberação de íons magnésio no meio e 2 OH-, tá? Portanto, o óxido de magnésio satisfaz. NH4Br, brometo de amônio. Essa parte aqui mais veio da base, né? NH4OH, uma base extremamente fraca, e esse veio do HBr, que é um ácido mais forte, ganha em força do que essa base aqui, que é extremamente fraca, é uma base que se decompõe muito rapidamente em amônia e água. Portanto, esse sal aqui é um sal ácido. Ok? Para o cloreto de alumínio, né, é um sal que vem da reação do AlOH3 e o HCl. O HCl é um dos ácidos mais fortes que existem na química, né? Então aqui é forte. Mas o hidróxido de alumínio é uma base extremamente fraca, né? E o que é que vai estar acontecendo? Esse sal, quando for adicionado, ele vai liberar íons alumínio no meio, Al3+ no meio. O que é que vai estar acontecendo? Esse Al3+, ele vai reagir com os íons OH-, com 3 deixa eu ver, 3 íons OH-
para formar água, né? Para formar AlOH3. E vai haver aqui a liberação de H+. Ou seja, vai terminar acidificando o meio. Por isso que sais ácidos apresentam essa capacidade de acidificar o meio. Porque um dos íons sofre hidrólise. Aliás, não. Deixa eu corrigir aqui. Esse íon Al3+, vai reagir com a água para produzir AlOH3 mais íons H+. É exatamente isso que vai acontecer. Eu me passei, mas essa é a reação de hidrólise. Por isso que o 4 não satisfaz, o 3 não satisfaz, né? Ok. Esse 5 aqui, quando for adicionado em água, ele vai reagir para produzir algum ácido à base de fosfato, à base de fósforo. Por exemplo, aqui o ácido fosfórico, né? Então, o único composto que realmente satisfaz o processo de tratamento químico, neutralização, é o óxido de magnésio, tá? A primeira relação entre câncer e produtos de combustão data de 1675, realizada na Inglaterra, na qual foi descrita a elevada incidência de câncer em jovens limpadores de chaminés, os quais tinham contato diariamente com limpadores com fumaça e alcatrão, O benzopireno foi o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão. Esse hidrocarboneto aromático policíclico é convertido por meio de uma biotransformação no composto 2, que é o real causador no câncer. A biotransformação do composto 1 em 2 corresponde a uma reação de... O que acontece nessa questão? A gente tem aqui esses anéis. Observem que essas ligações são rompidas e entram oxigênio, de modo a oxidar essa molécula orgânica, né? Mas por que eu acho essa questão um pouco problemática, né? Se a gente for parar para analisar, aqui está entrando oxigênio, o NOx do carbono está sendo alterado, né? Sendo aumentado, ou seja, está sendo oxidado. E nas alternativas nós temos aqui a oxidação, né, que é o gabarito, mas nós temos ainda a adição, né? Eu acredito que essa questão não privilegia aquele que efetivamente sabe a química orgânica, que efetivamente sabe as classificações, as reações orgânicas comuns ali, né? Por quê? Porque aquele indivíduo que está fazendo a prova, ele pode vir aqui e se confundir com adição e oxidação. Eu estava vendo a resolução do professor Michel, porque quando eu fiz essa questão há muito tempo atrás, eu realmente fiquei nessa, meu Deus, tem adição aqui. Terminei marcando adição, ou terminei marcando oxidação. Mas essa adição é uma alternativa que confunde muito, né? E qual é o critério que Michel estava explicando que possibilita a anulação dessa alternativa? Porque, segundo a IUPAC, o reagente precisa estar expresso aqui para ser uma reação de adição, o que não acontece, por isso é uma reação de oxidação. Se a gente for ver, essa alternativa aqui de eliminação seria, no caso, se fosse de 2 para 1. Talvez fosse a alternativa que pegasse, dificultasse um pouco essa questão, né, para quem fez ela desatento. Detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fosse um nariz eletrônico, acusando a presença de moléculas incomuns, fumaça em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar e preenchida com íons formados pelo choque das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americium. O americium espelha no interior da câmara pequenas partículas radioativas, chamadas de partícula alfa, que são núcleos de átomos hélio. Com o choque são formados cátions e elétrons que transitam em direções opostas entre dois eletrodos, enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara
câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos do circuito e, por se considerar que tudo está bem, o alarme 5 permanece em silêncio. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização. As partículas de fumaça se prendem aos íons e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente, acionando o alarme. Assim que o incêndio é controlado, a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa, os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes, o circuito é desligado e o alarme para de tocar. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o OK. Observe, essa questão trata de um detector de fumaça. Em situações ali que vai estar acontecendo incêndio, a liberação de fumaça é um dos primeiros sinais que mostram a ocorrência desse evento. Sabendo disso, essa tecnologia foi fundamentada. Por quê? Porque a gente tem ali, observe, uma câmara de ionização aberta para o ar, aqui. E o que é que vai estar acontecendo? Vai estar sendo preenchida pelos íons formados pelos choques das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americium. Vai estar acontecendo um decaimento radioativo, o americium vai estar liberando partículas, e essas moléculas do ar, em contato com essas partículas, a partir do choque, vai estar havendo a liberação de íons, a formação de íons. E o que é que vai estar sendo estabelecido aqui nesse meio aqui? A gente tem íons livres, portanto a gente tem uma corrente passando entre esses eletrodos. Tanto que a questão até fala que quando as partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização, as partículas se prendem aos íons, ou seja, afeta ali a passagem de corrente elétrica. Com isso, quando o incêndio é controlado, a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa, ou seja, ela está pronta para voltar a funcionar. Por isso que o sensor percebe a fumaça quando aquela corrente é cessada. Por isso o gabarito da questão, letra B. É isso, galera. Nós finalizamos aqui. Observem as questões de química do Enem 2022 PPL. Todas foram feitas aqui. Eu acredito que também foram devidamente explicadas. Eu tentei aí elucidar toda a linha de raciocínio que me leva a crer que determinada resposta no gabarito é a correta. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos ali toda essa teoria que foi passada ao longo dessa aula. Obrigado a quem ficou até aqui e valeu!